Gênesis capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 1 e o verso de número 2. O tema da nossa mensagem hoje, nós vamos falar sobre Deus Elohim, o Criador do Universo. Os irmãos acharam? Quem não achou, no final do culto você vem aqui para frente que a gente faz uma oração. Diz assim, Gênesis 1, verso 1 e 2 fala o seguinte: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Que o Senhor possa abençoar sua palavra. Irmãos, a semana passada nós iniciamos uma série de pregações no livro de Gênesis, e na semana passada o nosso estudo, na verdade foi de fato um estudo, né? Nós trouxemos uma introdução de forma geral ao livro de Gênesis, mostrando a necessidade que nós temos de aprender sobre esse livro, como que esse livro ele tem o objetivo de nos ensinar melhor quem Deus é, quem nós somos, porque existe o pecado no mundo e qual é o plano de Deus para a consumação, para a salvação do homem. Então, na semana passada, os irmãos vão lembrar, nós vimos que havia dois objetivos principais pela qual Moisés escreveu o livro de Gênesis, tá? Esses dois objetivos, eles são muito importantes para a maneira como nós vamos interpretar esse livro, porque era o objetivo do próprio escritor, que nós vimos, né, que era Moisés. Quais são esses dois objetivos? Primeiro, Moisés tinha como objetivo ensinar para a nova geração do povo de Israel, que iria entrar na terra prometida, sobre quem era o Deus de Israel. Por quê? Porque os israelitas passaram 400 anos no Egito, e lá eles aprenderam a uma cosmovisão completamente deturpada, totalmente fora daquilo que a Bíblia de fato apresentava. Por exemplo, quando Moisés sumiu para poder ter aquele encontro com Deus no Monte Sinai, né? A Bíblia diz que o povo resolveu adorar a Deus. Como é que eles fizeram a adoração? Eles criaram um bezerro de ouro. De onde é que eles tiraram isso? Aprenderam no Egito. Então Moisés ele escreve esse livro e todo o Pentateuco para ensinar a nova geração do povo que nasceu no deserto, que iria entrar na terra prometida, quem é o Deus que eles estavam servindo. Porque, por exemplo, ele não deve ser adorado por imagens de alguma coisa criada no mundo. Por quê? Porque ele não é uma criatura, ele é espírito. Foi ele quem criou todas as coisas. Então ele é distinto na sua criação. Então Moisés está educando o povo de Deus a adorar a Deus da forma correta. O segundo propósito era mostrar para Israel por que Deus, o Criador dos céus e da terra, tinha tanto interesse naquele povo pobre que estava escravizado no Egito. Então, Moisés mostra que esse Deus que criou os céus e a terra, ele chamou Abraão, entrou em uma aliança com ele, entrou em aliança com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e por causa dessa aliança, Deus tinha um interesse de manter aquele povo em comunhão com ele, com o objetivo de preparar uma semente santa, uma linhagem real, pela qual o Messias iria nascer e então iria salvar o mundo, né? Salvar o seu povo. O objetivo é esse, tá? Nós vamos ver em Gênesis 3,15, né? Que Deus ele diz que da semente da mulher ele iria suscitar alguém que iria pisar a cabeça da serpente. A grande pergunta é: de onde é que esse homem vem? De onde é que essa semente da mulher vai nascer? Afinal de contas, o mundo é gigante. E aí Deus entra em aliança com um homem, e através da linhagem desse homem é que as profecias, as promessas vão se cumprindo, para que quando essa semente nascer, todo mundo saber que aquela pessoa, que Jesus Cristo, é a semente prometida. Então Deus ele entra em aliança com aquele povo para proteger a linhagem de Cristo, para proteger a linhagem da semente. Esse é o principal objetivo quando Deus ele entra numa aliança com o povo de Israel, tá? Então isso foi o que nós vimos, isso é importante na maneira como nós vamos interpretar o livro de Gênesis, tá? Dito tudo isso, nós vamos então para o texto de hoje e a maneira como começa a narrativa do livro de Gênesis. Esses dois primeiros versículos que nós lemos, ele apenas está encabeçando uma seção geral da maneira como Moisés coloca o livro de Gênesis. Os irmãos se lembram que existem duas formas de dividir o livro. A primeira forma é, de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, nós vamos ter aqui uma história do início da criação,
dos primeiros homens que andaram sobre a terra. É uma história global, uma história primeva, né? Então nós vamos ver aqui a criação, vamos ver a queda, o pecado, vamos ver o dilúvio, nós vamos ver a Torre de Babel. Então do capítulo 1 ao 11, Moisés ele nos narra o que aconteceu nos primeiros dias da vida do homem sobre a terra. São histórias primitivas, né? Que englobam toda a face da terra. Por isso o dilúvio, por isso a Torre de Babel. Depois do capítulo 12 até o final, essa história ampliada se afunila. E aí agora ele passa a narrar apenas o que Deus faz quando entra em aliança com Abraão, Isaac, Jacó e José. Então nós podemos dividir o livro dessas duas formas. Do capítulo 1 até o capítulo 11, uma história geral do que aconteceu no início do mundo. Dilúvio, Torre de Babel, queda de Adão e tudo mais. Capítulo 12 até o final se afunila a história, e a história de Deus em aliança com o povo que ele escolheu. Abraão, Isaac, Jacó, José, e termina lá no Egito. Essa é a primeira forma de nós dividir o livro. A segunda forma, que é a maneira como nós vamos usar na pregação do livro de Gênesis, é a maneira como o próprio Moisés ele divide o livro, tá? Então Moisés ele divide o livro em 10 sessões, onde cada sessão vai começar com uma geração. Moisés vai contar a história de uma geração, do que narra, do que acontece com a descendência daquela geração, tá? A primeira sessão, os irmãos podem abrir comigo aí, está no capítulo 2, verso de número 4, olha aí. Gênesis capítulo 2, verso de número 4, essa é a primeira geração que Moisés coloca. Diz assim: estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Essa aqui é a primeira geração que ele fala. Aí depois o livro tem mais 9 gerações, ou seja, são 9 origens, a maneira como tudo começou. Agora, se essa é a primeira geração, então o que vem antes? O que significa o capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, o verso 3? É apenas uma introdução geral. Moisés ele vai iniciar a natureza da criação em si, dando uma introdução de como é que Deus criou tudo, todas as coisas. Depois que Deus cria todas as coisas, aí Moisés fala o que aconteceu com a criação. Aí ele começa essa primeira sessão que nós vamos ver nas próximas pregações. Então nós vamos iniciar hoje a introdução geral do livro, que é o próprio ato da criação de Deus, tá? Que é o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 e o versículo 2, Moisés ele vai apresentar aqui, no princípio de todas as coisas, duas coisas. Primeiro, ele vai nos apresentar Deus como Criador do universo. Isso é claro, né? No verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2, ele vai apresentar como é que a terra era em seu embrião, quando Deus a criou, né? Ainda sem ter formado nada. Então no verso 1, Moisés vai apresentar Deus como Criador dos céus e da terra, e no verso 2 ele vai nos apresentar a terra ainda em seu estado primitivo, ainda no início de tudo, em seu embrião. É sobre isso que nós vamos falar essa noite, na maneira como Moisés coloca aqui, tá? Tendo dividido assim, então, agora nós vamos partir para a exposição do próprio texto. Vamos ler só mais uma vez, verso 1. Há uma apresentação aqui de Deus como Criador dos céus e da terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Essa primeira frase que inicia o livro de Gênesis, que também é a primeira frase que inicia toda a Bíblia Sagrada, o objetivo de Moisés, quando ele coloca essa frase, irmãos, é nos dar uma ideia, uma dimensão de quem é o Deus que ele está proclamando. Quem é essa pessoa? Quem é esse Deus que Moisés está apresentando para nós? E ele apresenta Deus de uma forma gloriosa aqui. Às vezes, numa primeira vista, a gente olha para esse texto e não percebe isso. Mas perceba como é que Deus ele é apresentado de forma gloriosa para nós, pelo menos em 4 coisas, 4 formas. Primeiro, Moisés ele coloca Deus aqui como sendo aquele que estava desde o início de tudo, no princípio. Quem é o nosso Deus? Ele é aquele que estava no princípio de tudo. Segundo lugar, quem é o nosso Deus? Nosso Deus, ele é Elohim. É a palavra, o termo que Moisés utiliza aqui no hebraico. Terceiro lugar, quem é o nosso Deus? O nosso Deus, ele é um poderoso criador, porque no princípio ele criou. Em quarto lugar, quem é o nosso Deus? O
O nosso Deus, Ele é o Criador de todo o universo. Ele criou os céus e a terra. A ideia de Moisés, nessa primeira apresentação de Deus, de fato, irmãos, é tentar mostrar para a nação de Israel e mostrar para nós hoje que o nosso Deus não é um Deus como qualquer outro Deus de qualquer nação. O nosso Deus, Ele é supremo. Ele está acima de qualquer outro Deus. Ele está acima de qualquer outra ideia, de qualquer outra concepção. Essa primeira frase, ela é uma frase gloriosa, ela é digna de iniciar a Bíblia por completo, porque ela nos apresenta Deus na sua grandeza, na sua glória, na sua beleza, de uma forma que não há espaço para o homem nesse capítulo. Ainda que haja a narração da criação do homem, o que brilha nesse capítulo é Deus. E Deus brilha sozinho, Deus brilha supremo. Durante mais de 30 vezes, o nome Deus, ele aparece nesse capítulo, quase que uma vez a cada versículo, porque a ideia de Moisés, de fato, é enfatizar a pessoa do próprio Deus. Ele como um criador, como um rei, como um regente, como um soberano. Agora, como é que ele inicia isso? Primeiro, ele inicia dizendo que o Deus a quem nós servimos, ele está lá no começo, no princípio de tudo. Quando Moisés ele vai iniciar o livro de Gênesis, mostrando como é que era a origem de tudo que está ao nosso redor, a origem da própria realidade. Quando Moisés abre as cortinas da criação, a cortina do tempo, Deus já está lá, Deus já está presente, Deus já está no princípio, e Ele está sozinho, Ele está sem nenhum outro tipo de ser presente com Ele. Isso é extraordinário. Quando Moisés ele entra para pensar sobre o início do tempo, a primeira faísca, a primeira abertura da janela temporal, Deus já está presente. O nosso Deus é o Deus que está presente no princípio, no início de tudo. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Porque o objetivo de Moisés aqui não é nos apresentar a origem de Deus. Ele não está falando sobre o princípio de Deus. Ele está dizendo de onde Deus vem, como é que Deus apareceu, como é que Deus surgiu, de onde é que Deus veio. Ele está dizendo que Deus já estava lá. Quando ele descortinou o tempo, Deus já estava. Ele não explica de onde Deus vem. A ideia que ele quer passar para nós é que Deus ele vem muito antes do próprio tempo. Antes de houver esse princípio, Deus já existia, Deus já estava. Ele é eterno, Ele é atemporal. Ele é um Deus que estava no início, no começo de tudo. No princípio, Deus já estava. Todas as coisas tiveram um princípio, o mundo teve um princípio, mas o Deus a quem Moisés está nos apresentando é um Deus que ele não tem princípio, que ele não tem começo. E isso é interessante porque é diferente de tudo o que era comum na época de Moisés. Na época de Moisés não havia apenas um relato da criação. Naquela época, quando havia o costume das pessoas descreverem nas suas religiões como é que o mundo se deu, como é que o mundo se originou, né? Eles chamam isso de cosmogonia. O que é cosmogonia? Cosmogonia é um relato de como é que o cosmo, como é que o universo se deu. Mas antes de escreverem a cosmogonia, as outras religiões tinham o costume de escrever uma teogonia. O que é uma teogonia? É a origem dos deuses. Então, era costume naquela época, antes de dizer a origem do mundo, que os escritores falavam como é que os deuses surgiram. Então, como é que o Deus, como é que antes do mundo ser formado, como é que aquela divindade surgiu? Então os poetas, os escritores, os estudiosos, eles escreviam lendas, histórias do nascimento dos deuses deles. Como é que os deuses deles criaram vida? Quando Moisés escreve Gênesis, ele apaga essa parte. Para Moisés não existe essa parte. Não existe uma origem do nosso Deus. Nosso Deus não passou a existir. O nosso Deus já estava lá desde o princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele já estava lá. Se eu não me engano, é o Adalto Lourenço, né? Que usando esse texto, o Adalto Lourenço ele vai dizer que tudo que a ciência precisa já está aqui no início do versículo 1 de Gênesis. A ciência trabalha com a matéria, com o tempo, com o espaço. E aqui no versículo 1 de Gênesis, tudo isso já existe. Olha aí, no princípio, o tempo. Criou Deus os céus, o espaço. Criou Deus a terra, a matéria. Aqui, tudo que a ciência usa
para estudar, para pensar, para refletir, para aprender as leis da natureza, que é o tempo, espaço e matéria, já estão aqui. Só que com um detalhe, Deus, ele antecede tudo isso. Deus, ele antecede o tempo, Deus antecede a matéria, Deus antecede o próprio espaço. Por quê? Porque Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno. O universo tem um começo. O mundo tem um começo. E hoje em dia, nós já sabemos disso cientificamente, né? A ciência, ela aponta para o fato de que o nosso universo, ele não é eterno. Ele não é eterno. Ele houve um momento em que não existia, e então houve um momento que ele passou a existir. Antigamente não era esse o pensamento. Antigamente os filósofos e estudiosos imaginavam que a matéria era eterna, né? Que o mundo, apesar de não ser formado, mas a matéria era eterna. Desde o início, Moisés deixa claro que isso é falso. A eternidade é um atributo que somente Deus possui. A criação não possui. A criação, ela tem um começo, ela tem um princípio, mas o nosso Deus, ele é eterno. O próprio Moisés, escrevendo no Salmo de número 90, verso de número 2, ele diz: antes que tu criaste os montes, ou formaste os vales, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Como assim de eternidade a eternidade? De uma eternidade que nunca teve começo, a uma eternidade que nunca vai ter um fim. Deus, ele é Deus, sempre. Esse Deus estava lá no princípio. Essa é a primeira grande verdade. Mas aí, nós nos deparamos, então, com uma segunda grande verdade, que é maravilhosa, que a maneira como Moisés apresenta Deus para nós. Esse termo que ele utiliza aí, no princípio criou Deus. Essa palavra Deus que Moisés usa aí, não é o nome próprio de Deus, que é Yahvé, Jeová, mas é o nome Elohim, que é o nome, inclusive, que a gente conhece, né? Nós não estudamos hebraico, mas nós sabemos que Elohim é um dos nomes de Deus. Só que existe uma curiosidade nesse nome Elohim. A curiosidade é que esse nome, ele não está no singular. Esse nome, ele está no plural. Elohim não é um nome singular, Deus. Esse nome está no plural, como se fosse deuses. A grande questão é, e isso é interessante, porque esse sufixo, né, rim, esse sufixo, ele meio que representa o nosso S na língua portuguesa. Na língua portuguesa, se você quiser botar pluralidade em alguma coisa, você bota um S, né? Então, filho, singular. Como é que eu boto filhos? Basta acrescentar um S. A maioria das vezes é assim. No hebraico, quando se quer acrescentar uma pluralidade, se coloca um im. Então, Deus no singular é o quê? É Elohá. Mas quando se coloca o sufixo im, esse Elohim, então fica deuses no plural. Só que isso é estranho. Por que é estranho? Porque a Bíblia não é politeísta. A Bíblia é monoteísta. Nós não cremos em várias divindades, não é? Nós não cremos numa pluralidade de Deus. Nós cremos que só existe um único Deus verdadeiro. Então, se só existe um único Deus verdadeiro, tanto é que a palavra criou está no singular, falando apenas de um único ser que criou, por que Deus, Elohim, está no plural? E aí nós podemos ter mais ou menos duas respostas para isso, tá? A primeira resposta que alguns irmãos dão é que possivelmente Moisés aqui está fazendo uma alusão à doutrina da Trindade. Ou seja, existe uma pluralidade de pessoas na divindade. Então é como se Moisés estivesse ainda dando um embrião daquilo que nós iríamos conhecer como a doutrina da Trindade, onde nós cremos no único Deus, mas que existe uma pluralidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto é que na criação, no capítulo 1 ainda, lá no versículo 26, quando Deus vai criar o homem, o que ele diz? Façamos. Ou seja, ele não está só, existe uma pluralidade. Então existem alguns irmãos que acreditam que esse Elohim, aqui no contexto, ele está apontando para a Trindade, para essa pluralidade de pessoas. Agora, eu particularmente não creio que essa seja a forma correta de interpretar devido ao contexto, tá? Por quê? Porque no contexto existe a Trindade. Nós podemos ver isso muito claro. Nós vemos Deus, o Criador. Nós vemos no verso 2 o Espírito de Deus. Nós vemos no verso 3 a Palavra de Deus, que nós sabemos que é Cristo. O problema é, se nós interpretarmos Elohim nesse contexto aqui, como sendo a Trindade, o Deus Trinitário, nós podemos cair em outro erro, que é um erro que a igreja cristã conhece como sabelianismo, né? Que erro é esse? Esse erro veio de um pastor no século III,
e era teólogo, Sabélio, que ele dizia que a doutrina da Trindade não existe. Não existem 3 pessoas na Trindade. Só existe uma pessoa que ora se apresenta como Pai, ora se apresenta como Filho, ora se apresenta como Espírito. Também ficou conhecido como modalismo, essa heresia. E essa heresia não faz distinção nas pessoas da Trindade. Para ela, o Pai é o Filho é o Espírito, e o Espírito é o Pai e o Filho. Então ele mistura tudo para ele. Existe um único Deus, mas esse único Deus é uma única pessoa. Por que esse problema pode aparecer aqui? Sabe por quê? É porque se a gente interpreta dessa forma, não vai ver diferença nas pessoas da Trindade aqui. Por exemplo, no versículo 2 vai falar o quê? O Espírito de Elohim, o Espírito de Deus. Se nós interpretar o Elohim como a Trindade, a gente não está fazendo diferença nenhuma. É como se a gente estivesse dizendo, olha, então o Espírito do Espírito pairava sobre as águas. Como se o Espírito viesse do Espírito novamente, não faz sentido. O Espírito ele provém de quem? Do Pai, do Filho. Não é isso? Se você interpretar nesse contexto o Elohim como sendo Trindade, você vai cair nesse erro. Esse Espírito de Deus vai ser o Espírito do Espírito, porque o Elohim também é Espírito. E aí nós caímos no mesmo erro no versículo 3, quando ele fala, e disse Deus. Esse disse é a palavra é Cristo. Se você interpretar Elohim como sendo o próprio Cristo também, então vai dizer que a palavra vem da palavra, que a palavra vem do Filho, não vai ter diferença nenhuma. E nós sabemos que a palavra, ela não é gerada por si mesmo, a palavra ela vem do Pai. Deu para entender? Então se nós interpretarmos esse Elohim, essa pluralidade, como sendo simplesmente a Trindade, nós vamos cair nesse erro, porque o contexto faz essa diferença. No contexto nós temos o Deus Elohim, nós temos o Espírito de Deus, que o Espírito é diferente do próprio Deus aqui, porque Deus é o Pai e o Espírito. Nós temos a palavra criadora que sai do Pai, que sai de Deus. Então essa pluralidade de deuses não pode ser a Trindade. Então seria o quê? Aí nós temos uma segunda interpretação, que eu acredito que seja a mais fiel ao texto, que é o quê? Nós estamos diante de uma manifestação linguística do hebraico, que é o que nós chamamos no português de plural de majestade, ou plural majestático. É o que esse plural de majestade? Esse é um plural na língua hebraica que é o seguinte: quando o escritor ele quer tornar algo grande, ele quer tornar algo glorioso, ele quer tornar algo maior do que aparenta, ele usa o plural para tentar apresentar aquilo como algo grande. Nós temos isso na língua portuguesa também, né? Por exemplo, eu acho que eu já dei até esse exemplo aqui. Quando o presidente do país, ele quer acrescentar grandeza na sua fala, ele não diz, eu vou resolver o problema. Ele não diz isso. O que ele fala? Nós vamos resolver esse problema. Por que ele diz nós? Porque ele está mostrando que ele vale pelo governo. Ele vale por todos ali. Então esse plural de majestade dá a ideia de que Moisés ele quer mostrar que esse Deus ele é grande. Esse Deus não é um Deus qualquer. Esse Deus ele é supremo. Então ele coloca Deus no plural. Ele é o Elohim. Ele vale por 1000. Ele vale por 2, por 3, por 1000. E o povo de Israel, quando ele lesse isso aqui, ele iria entender esse plural de majestade, que mostra que esse Deus é grande, supremo, glorioso, que vale por todos. Sabe por quê? Quantos deuses o Deus de Israel derrubou no Egito? Você sabe quantos? 10. Aquelas 10 pragas que Deus mandou são 10 juízos que ele deu contra os deuses do Egito. Os egípcios, eles adoravam o rio Nilo. Sabe o que Deus fez? Deus fez o rio Nilo sangrar. As suas águas se transformou em sangue. Eles adoravam as moscas, eles adoravam as rãs. O que esse Deus fez? Ele deu juízo contra eles. Esse Deus sozinho vale por 10. Vale por todos aqueles do Egito. Esse Deus é o Elohim. Ele não é qualquer Deus. Ele é um Deus grande, ele é um Deus maiúsculo. Ele é um Deus supremo. Ele não é só o Deus dos vales. Ele também é o Deus dos montes. Esse Deus ele pode derrubar todos os povos da terra de Canaã. Por quê? Porque esse Deus vale mais do que todos os deuses de Canaã. E ele saberia, quando lesse, no princípio, quem foi que criou esse Deus no plural, Elohim, que vale por todos os deuses que são inimigos de Israel, podem ir, porque o Deus de vocês vale mais do que todos esses deuses aí. Nós temos hoje em dia, na nossa cultura, uma pluralidade de santos, não é?
Nós temos santos casamenteiros, temos santos para tirar dor de cabeça, santos para ajudar você a encontrar uma coisa que você perdeu. Nós temos santos para tudo. Se você quiser uma coisa, você vai atrás de um santo específico, né? O nosso Deus é Elohim. Ele vale mais do que todos esses santos. Você não precisa ir para cada um desses santos. Você precisa ir para Ele só. Ele somente. Ele sozinho vale mais que todos os santos. Ele é Elohim. Nós temos o nosso mundo. Na Índia, por exemplo, 3 milhões de deuses. Somente na Índia, 3 milhões de deuses. O nosso Deus vale mais do que todos eles. Ele é o Elohim. Ele vale mais do que todos. Essa é a ideia que Moisés passa para nós. Então, nesse primeiro versículo, nós já deveríamos cair em adoração diante de quem é o nosso Deus. Porque o nosso Deus vale mais do que todos os outros deuses. Ele próprio se apresenta assim. Salmo 96, ele vai dizer: os ídolos das nações nada são, mas o Senhor fez os céus e a terra. Ele é suficiente. Quer saber o quanto Ele é suficiente? O quanto Ele é poderoso? O quanto Ele é grande? Aí Ele vai dizer que Ele é o Criador, um poderoso Criador. A palavra que Ele utiliza aí, no princípio, criou o Elohim. A palavra criou aí, ela é usada no hebraico para você trazer à existência alguma coisa sem nenhum material pré-existente. Deu para entender? Você faz alguma coisa sem utilizar nenhum material pré-existente. Hoje em dia, se você quiser fazer qualquer coisa, você vai precisar de alguma coisa, né? Se você quiser fazer um púlpito de madeira, você vai precisar de quê? De madeira. Você vai precisar de uma árvore. Se você quiser fazer alguma cerâmica, qualquer coisa que você quiser fazer, você vai ter que pegar alguma outra coisa. Esse termo que ele utiliza aqui para criar é um termo que na Bíblia nunca é utilizado em referência ao homem. Nunca. Sempre quando aparece na Bíblia, só é colocada em referência a Deus. É um termo que diz que Deus, ele traz à existência uma coisa que antes não tinha material pré-existente. É aquilo que nós chamamos hoje em dia de que Deus criou tudo do nada. Aí você pensa, irmão, eu nunca vi isso na Bíblia, Deus criou as coisas do nada. Está aqui. Essa palavra criou aqui. Essa palavra criou dá essa ideia. Dá a ideia de que Deus resolveu fazer tudo sem nenhum material pré-existente. Absolutamente do nada. Do nada. Ora, se tudo teve um começo e nada é eterno no seu próprio Deus, ele iria usar o que para a criação do mundo? Aí é onde a ciência para. A ciência pode levar você até o início do mundo, até o princípio. Mas quando chega lá, eles vão ter que resolver uma questão. Se tudo teve um começo, como é que isso se originou? De onde veio? Do nada? Do nada, nada vem. Então os cientistas não sabem o que falar, o que responder. A resposta deles é o quê? A ciência ainda não descobriu. Vai descobrir. É o que eles dizem, né? Mas a gente sabe que não vai descobrir. Na Bíblia, nós sabemos de onde o mundo veio. Pela fé, Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que aquilo que é visível foi feito daquilo que não é visível, daquilo que não é aparente, daquilo que nós não vimos, porque Deus criou absolutamente do nada, quando não havia nada. Ele é poderoso, é certo. Ele criou o homem do barro, mas ele criou o barro do nada. Ele criou os animais da terra, mas ele criou a terra do nada. Esse Deus, ele trouxe à existência aquilo que é impossível ser trazido, a não ser por um Deus infinitamente poderoso, que vale por 1000. E para a gente terminar essa parte, esse Deus estava lá no princípio, esse Deus vale por 1000, ele é o Elohim. Esse Deus é todo poderoso, cria céus e terra do nada. Agora esse Deus, ele cria absolutamente o universo. A palavra que ele usa aqui, Deus, ele formou o céu e a terra. Isso aqui é uma expressão para os judeus que significa toda a realidade. Essa é a ideia. Não é que Deus criou o céu e Deus criou a terra. É que Deus criou o céu e a terra. Toda a realidade. Não é um e outro, mas é tudo que existe entre um e outro. É igual aquela expressão, né? Fulano de tal é carne e unha. É carne e unha? Não, é no sentido de que são muito unidos. É uma expressão. Aqui também é uma expressão. Céu e terra. Toda a realidade. É isso que Deus criou. Então, esse Deus, ele criou todo o universo. Assim é que Deus é apresentado.
Agora, nós vamos para a nossa conclusão, na nossa segunda parte. Primeiro, o nosso Deus, ele é apresentado nesse versículo 1. Agora, no versículo 2, Moisés ele vai apresentar a terra que Deus criou, ainda em seu embrião. Olha isso, como é que era a terra? A terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, nós temos que observar duas coisas aqui, tá? Primeiro, Moisés vai dizer que a terra, ela era sem forma e vazia. Aqui entra uma polêmica, onde as pessoas geralmente costumam debater bastante, que é o seguinte, olha, se Deus criou o céu e a terra, será que Deus, quando criou a terra era dessa forma? Um caos? Porque quando você lê o versículo 2, o que você imagina? É um caos, sem forma e vazio. Essa é a mesma expressão que Jeremias disse, que quando a Babilônia invadir Israel e destruir tudo, Israel vai ficar sem forma e vazio, ou seja, vai virar um caos. Quando nós vemos esse texto, existem alguns irmãos que eles acreditam que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe algum acontecimento, existe algum espaço de tempo que fez com que a terra que Deus criou se tornasse sem forma e vazia. Esses irmãos, eles acreditam que existe um hiato, uma separação entre o versículo 1 e o versículo 2. Eles imaginam o seguinte, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando isso aconteceu? Foi no primeiro dia da criação? Não sabemos, eles imaginam. Mas nós não cremos que Deus criou a terra sem forma e vazia. Aconteceu alguma coisa. E aí existem alguns irmãos que eles vão pensar, vão raciocinar, eles vão ler Gênesis. Quando eles chegam no capítulo 3 de Gênesis, eles encontram Adão, criado por Deus. Ele encontra Eva, criado por Deus. E aí eles encontram outro personagem no Jardim do Éden, que é a serpente, que é Satanás. E eles pensam, olha, Satanás não foi criado por Deus, né, sendo Satanás, né? Como é que Satanás entrou? Como é que Satanás estava no Jardim do Éden? Então alguns irmãos vão dizer o seguinte, olha, entre o versículo 1 e o 2, houve a famosa rebelião nos céus, que é a guerra entre o diabo, Satanás e os exércitos celestiais. Então eles acreditam que no versículo 1, Deus criou o céu e a terra, e aí, entre o versículo 1 e o versículo 2, houve a rebelião de Satanás, e Deus jogou Satanás do céu à terra. E quando Satanás caiu na terra, a terra ficou sem forma e vazia. Eles acreditam que essa é a grande diferença do verso 1 e verso 2. Deus criou a terra bonita no versículo 1, mas aí entre o verso 1 e o verso 2, Satanás se rebela contra Deus, Deus derruba Satanás do céu. Quando Satanás cai na terra, a terra fica sem forma e vazia. Então existem algumas teorias, alguns irmãos que pensam dessa forma. Outros irmãos, para tentar encaixar a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, com o relato de Gênesis, eles vão dizer que existe uma diferença enorme entre a criação do céu e a terra e a criação do ser humano. Então, quanto tempo tem a terra? Se nós formos datar de Gênesis, a terra não é tão velha. A terra não tem 1 bilhão de anos, não tem milhares de anos, né? Se você for datar de forma literal de Gênesis. Então eles dizem, olha, mas quando a gente vai para a ciência, atualmente o universo, se eu não me engano, né? Os irmãos mais jovens, estudantes aí me corrijam, tem mais ou menos quanto tempo? 4,3 bilhões de anos, é isso? Essa é a ideia do universo? A Terra, obviamente, é mais nova. Então eles acreditam que o quê? Que entre o versículo 1, passou milhares de anos. A Terra ela é velha, ela não é nova, ela é muito antiga, ela é muito velha. E eles vão embasar isso no versículo 1 e verso 2, dizendo que quando Deus criou os céus e a terra, passou milhares de anos até a terra ser formada. E aí isso bate com o tempo que eles tentam colocar com base na ciência. Então existem essas duas formas de interpretar, essas duas visões. Como é que nós interpretamos esse texto? Sabe como é que nós interpretamos esse texto, irmãos? Que não tem absolutamente nada a ver com o que Moisés escreveu. Nada. Nenhum, nem outro. Não existe aqui uma separação do verso 1 com o verso 2. O que existe aqui é uma continuação. A ideia é o seguinte, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. E como é que era a terra que Deus criou no princípio? A terra primária, a matéria, era sem forma e vazia. Era assim, Deus criou sem forma e vazio.
A ideia é que o primeiro dia da criação não é só quando Deus disse haja luz. A ideia é, quando Deus criou os céus e a terra que ele criou era sem forma e vazia. Aquele era apenas a matéria bruta, o material com o qual Deus iria formar o mundo. No restante da criação, não existe essa separação do versículo 1 e versículo 2. A linguagem de Moisés é uma narração contínua. Deus criou a matéria escura, céu e terra, era uniforme, era misturado, não tinha forma nenhuma, era vazio, não tinha habitação nenhuma. Essa é a ideia. Era o estado da primeira maneira, quando Deus trouxe tudo à existência. Então, a partir dessa matéria bruta, dessa matéria-prima, é que Deus vai formar a criação dos céus e da terra, do universo. Primeiro ele cria, depois ele forma. Primeiro ele traz a existência, depois ele trabalha em cima daquilo. Não existe essa separação do versículo 1 até o versículo 2. Isso é uma teoria que antes do século XVIII não existia nenhum comentário bíblico que fale dessa diferença do verso 1 e 2. Não existe. Você pode pegar os comentários antigos, não existe. Isso é coisa que trouxeram agora, tá? O que significa esse sem forma e vazio aí? Muito fácil. Basta você retirar tudo que Deus criou. Retira o homem e os animais domésticos do sexto dia da criação. Retira os animais marinhos do quinto dia da criação. Retira o sol e a lua e as estrelas do quarto dia. Retira a terra frutífera do terceiro dia. Retira a separação dos céus e a terra e junta tudo no segundo dia. Retira a luz do primeiro dia. O que sobra? Uma terra sem forma e vazia. Não tem forma nenhuma. Não tem nada. É uma mistureba, né? E está escuro. Por quê? Porque não tem luz. É vazio. Por quê? Porque não dá para habitar nada. É como se fosse um canteiro de obra. Uma vez lá na livraria, né? Meu patrão, que era o dono da livraria, ele me levou para ver umas casas que ele estava construindo, para me gravar umas casas. A gente foi para a primeira casa, uma casa bonita, né? Bem grandona, 3 quartos, uma suíte e tal, bem feita, bonita de fato. A gente foi lá. Gravei, quando eu saí, ele apontou para um terreno baldio e falou o seguinte: tá vendo aquele terreno baldio? Ali é meu também. Bora dar uma olhadinha lá. Aí quando você chega lá, aí tá uma mistura de água com lama, material jogado, tijolo, não tem nada ali, você não encontra nada. Tá sem forma nenhuma. E tá vazio, não dá para morar lá. É um canteiro. Ainda vai ser construída alguma coisa. Essa é a ideia de Gênesis. Deus criou os céus e a terra apenas essa forma, sem forma e vazio. Essa parte bruta. E a partir dali é que Deus vai começar a formar a casa, o arquiteto do mundo, para que então nós podemos habitar nela. Até lá, Deus ele deixa essa forma, ele faz desse jeito, para que ele vai reformando o universo. Deu para os irmãos entenderem? Veja, a terra não se tornou sem forma e vazia. Ela era. Não é que alguma coisa aconteceu e ela se tornou. Ela já era sem forma e vazio. Essa é a ideia do texto. E para a gente finalizar, ele diz o seguinte: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Moisés ele não termina essa parte da narrativa apenas com um caos, não apenas dizendo, olha, está tudo sem forma e vazio, está uma bagunça, não. Ele fala o seguinte: olha, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele estava se movendo, ou em algumas versões ele estava pairando sobre a face das águas, ou do abismo, né, que é narrado aqui. A ideia de pairar aí, e é interessante, que o mesmo Moisés, quando ele vai escrever Deuteronômio, ele vai usar essa mesma palavra para dizer que Deus é como se fosse uma ave que está ali pairando sobre os seus ovos, chocando os seus ovos, para que eles possam nascer, para que eles possam ser guardados, protegidos. A ideia do Espírito pairando aqui, não é que o Espírito está olhando, ele está parado olhando a situação, não é. A ideia é que o Espírito é como se ele estivesse chocando a criação, para que o universo possa então ser formado. É aquilo que o salmista fala no Salmo 104. Senhor, Tu envia Teu Espírito sobre o mundo, e então o mundo começa a florescer. Tu renova o espírito dos homens. Ou como diz um dos amigos de Jó, no capítulo 34, se eu não me engano, Deus nos envia o Seu Espírito, e pelo Seu Espírito nós somos criados, somos formados. A ideia é, esse relato não está acabado. Esse relato, o Espírito de Deus, ele está chocando, ele está pairando sobre a criação. Para quê? Para que a criação então possa vir à luz,
pelo poder de Deus, na sua palavra, mediante o Espírito Santo. Isso que é um caos, é só por enquanto. Deus, Ele vai restabelecer todas as coisas. Dessa forma, nós vamos parar aqui, concluindo esses 2 versículos, tá? Então, primeiro, o que é que nós vemos aqui? Nosso Deus, Ele é apresentado de forma extraordinária. E segundo, a terra ainda está em seu embrião. Como é que as coisas vão acontecer? Nós vamos ver a partir das próximas pregações, tá? Vamos concluir apenas com 4 aplicações, irmãos. Primeiro, nós vemos muito claro, irmãos, que o universo, ele tem um começo, e a causa do universo só pode ser Deus. Somente Deus pode ter causado o universo. O universo não é eterno, o universo não se gerou sozinho, o universo não veio do nada nada vem. O universo, ele tem uma causa, e essa causa, ela é eterna, ela é soberana, ela é suprema, ela é transcendente, é o que nós chamamos de Deus. O universo, ele tem um começo. Segundo lugar, só existe um único Deus verdadeiro, e esse único Deus, ele é glorioso, ele é grandioso, ele é o Elohim, ele vale por 1000. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que, antes de criar você, Ele criou os céus e terra. Terceiro lugar, nós podemos então, irmãos, confiar completamente em Deus. Se você acredita no versículo 1 da Bíblia, você pode acreditar no resto da Bíblia. Se você acredita que esse Deus criou absolutamente do nada o céu e a terra e toda a realidade, então, existe algo impossível para Deus? Existe alguma coisa que Ele não possa fazer? Por acaso não é verdade quando João diz que o que está em nós é muito maior do que o que está no mundo? Será que Davi não estava certo quando Golias veio até ele e disse: olha, tu vem até mim com espada, tu vem até mim com armas e armadura, mas eu vou até ti no nome do Senhor dos Exércitos. O nome dele vale mais do que qualquer Golias. Ele é maior do que qualquer dificuldade. Ele está acima de qualquer problema. Do nada, ele pode fazer algo. Imagina, pela sua palavra, pela pregação, aí nós cremos que ele pode fazer tudo segundo a sua boa vontade. E por fim, irmãos, nós podemos confiar em Deus, claro, mas também significa que nós podemos confiar em Deus completamente a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, várias vezes nas Escrituras, é o que diz que por meio dele é que tudo foi criado. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele é Deus encarnado, ele é a segunda pessoa da divindade. Se nós podemos confiar no Pai, se nós podemos confiar em Deus, nós só temos um único meio para fazer isso, através de Cristo. Amém? Que os irmãos então guardem essa grande verdade, que o nosso Deus, o Elohim, ele é o Criador de todo o universo. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos, Seu Deus, pela Tua palavra, por esse momento que nós estivemos aqui ouvindo sobre o Senhor, sobre quem do Senhor é, Pai. Senhor, não dá para expressar, Seu Deus, a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua beleza, o Teu poder, tão grande, Seu Deus, que é impossível, Pai, qualquer homem expressar. É maravilhoso saber que no único versículo, Senhor, tanto pode ser falado sobre o Senhor. Imagine aquilo, Seu Deus, que nós não temos ideia, porque a nossa compreensão limitada, Pai, não pode alcançar o Senhor, que é o ser infinito, eterno. Nós te louvamos porque, apesar da nossa debilidade, o Senhor, por meio do Teu Filho, por meio de Cristo, Pai, pode se apresentar a nós, Senhor, para poder nós sermos salvos, tê-lo não apenas como nosso Criador, mas agora também como nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que do caos da nossa vida, sem forma e vazia que vivíamos, do pecado, o Senhor pode formar uma nova criatura, novas pessoas diante do Senhor, um novo povo, uma raça eleita, um sacerdócio real para Ti, por meio da obra do Teu Filho. Pai, que a criação nos lembre do Senhor, não somente como um Criador, mas também como aquele que salva aqueles que, por causa do pecado, estão corrompidos e corruptos, perderam a sua identidade original, mas que em Cristo nós podemos resgatar e ter uma herança que está muito superior a tudo aquilo que nós podemos ler no início desse livro. Pai, nos ajuda a ter essa compreensão para a Tua glória e para o Teu louvor. Despede-nos em paz, abençoa os Teus servos, que o Senhor possa ser louvado e glorificado, é o que nós choramos, em nome de Cristo. Amém e amém.